Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, do ponto de vista da medicina está começando. Nós temos dito aqui várias vezes da não utilização de medicamentos que não têm comprovação científica. E as vitaminas é o polo desse problema. Agora, recentemente, até saiu no New York Times de ontem, vitamina E, selênio, não previnem catarata, porque isso está sendo usado para prevenir cataratas. Foi um estudo aqui muito bem feito, um N muito grande, quer dizer, uma população de quase 12 mil pessoas, observadas ao longo de 5 anos, e a conclusão que se chegou foi que não previne catarata. E esse estudo foi comparativo, quer dizer, uma parte tomou selênio, a outra não. A outra tomou placebo, quer dizer, tipo vitamina falsa. O resultado foi que o selênio não teve nenhuma atuação. O professor William Christen, ele diz o seguinte: esses resultados confirmam resultados anteriores de que a vitamina não previne catarata. E não é qualquer um não. Ele é professor associado da Universidade de Boston, de Harvard, né? Quer dizer, é uma autoridade no assunto. E ele confirma isso, né? Diz o seguinte no fim: este é o primeiro estudo amplo sobre a utilização de selênio e vitaminas em relação à prevenção da catarata. E ele diz que apenas o selênio poderia ter um pequeno efeito. A outra notícia importante, que tem relação com a nossa convidada de hoje, é que os adoçantes artificiais, eles atrapalham o metabolismo da glicose. A consequência disso, dessa alteração do metabolismo da glicose, ela pode levar ao diabetes. Isso foi publicado na revista Nature, né? E o professor Catherine Nagler, professor de patologia da Universidade de Chicago, que não estava envolvido nesse trabalho, mas ele o analisou em detalhes, diz o seguinte, que esses resultados, quer dizer, que não funcionam, são muito convincentes. Por quê? Porque esses artificiais, adoçantes artificiais, eles alteram a flora intestinal. E a flora intestinal tem uma participação muito importante no diabetes, nas causas do diabetes. Eu vou conversar hoje aqui com a professora Beatriz Pires Ferreira, que é professora de endocrinologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e especialista no assunto. Bom dia, professora. Bom dia, professor Hamid. Bom dia aos telespectadores. É um prazer e uma honra estar aqui. Beatriz, como é que você vê isso? Eles te perguntam muito se tem que utilizar adoçante para emagrecer. Sim. Há muitos e muitos anos atrás, uma das tentativas para que o indivíduo que necessitava reduzir o peso por uma obesidade que tivesse muito risco, nós sabemos que a obesidade causa diabetes, a obesidade causa hipertensão, que é a pressão alta, e tantas outras alterações. Uma das tentativas foi substituir o açúcar, que nós sabemos que o nosso açúcar natural, que é o açúcar da cana,
o mel, inclusive o mel, que ele pudesse ser substituído por adoçantes, ditos então adoçantes artificiais, que são aqueles produzidos em laboratório. Alguns dos adoçantes artificiais que nós temos hoje são derivados de plantas. Um deles é a sucralose e o outro a estévia, que é o esteviosídeo, né? Muito bem. O que é que precisa ser analisado aqui? É a frequência com que se usa isso durante o dia e a quantidade destes adoçantes artificiais. Muitas destas pesquisas, quando elas são veiculadas, né, na mídia, quando essas notícias são passadas para a população, ninguém nunca toca no ponto da quantidade que o indivíduo pode fazer uso durante um dia. O que é que nós temos, que nós sabemos hoje? Muitas pessoas não têm controle sobre o uso de adoçantes artificiais, achando que qualquer dose que se use durante o dia não vai fazer mal, não vai trazer prejuízo à sua saúde. Existem pessoas, que são capazes de usar um frasco de adoçante, esses frascos comuns de 100 ml, por semana. Um frasco desse, de 100 ml por semana, seguramente vai causar algum prejuízo. E aquilo que nós sabemos hoje, os dois grandes prejuízos são câncer de bexiga, tanto em homens quanto em mulheres, e doenças degenerativas do sistema nervoso central. Traduzindo, podem causar demência. E mais recentemente, essa pesquisa que saiu, né, ela saiu já há menos de uma semana, né, isso já está em todos os jornais e na televisão, a respeito da possível interferência destes adoçantes na flora intestinal, alterando o metabolismo da glicose, fazendo com que o indivíduo, entre aspas, ele tenha a sensação da falta de açúcar. Então, ele vai tentar ingerir mais açúcar. Isso era traduzindo, né, o que é que poderia acontecer. Ora, isso jamais vai acontecer na dependência da quantidade que se usa de adoçante durante o dia. Se o indivíduo faz uso, por exemplo, do adoçante líquido, de 3 a 5 gotas, no máximo, cada vez que vai adoçar ou o seu café, ou o suco de frutas, ou qualquer outro líquido, durante o dia, isso jamais vai causar problema. O contrário é que é o verdadeiro. São aqueles que abusam desses adoçantes. Quer dizer que em pequena quantidade, porque aqui não especifica. Eles nunca especificam. Não especificam. Não. Em pequena quantidade, teria algum efeito benéfico ou não? Existe o efeito benéfico do ponto de vista da redução do consumo do açúcar simples. Quer dizer, você substitui o açúcar que você adoçaria, qualquer outra coisa, pelo adoçante. Você já está diminuindo e muito as calorias que você está ingerindo. Isso auxilia, claro, associada a outras práticas. É a pergunta que eu ia fazer. Associada a outras práticas. Você pode utilizar o adoçante e reduzir outros tipos de alimentos na tentativa de reduzir o seu peso. A pergunta era exatamente essa, com pequena diferença. Em vez de tomar isso, não seria melhor reduzir a quantidade de comida? Faz sentido, claro, isso faz sentido. O indivíduo que precisa, que necessita reduzir o seu peso por riscos, né, de doenças, ele teria sim que reduzir uma série de alimentos. Em geral, são as massas, o arroz, o macarrão, a lasanha, a pizza, a carne gorda, né? Quer dizer, são alimentos que deveriam ser reduzidos mesmo, do ponto de vista da redução do peso, né? Agora, o grande problema é esse, é a dificuldade que o ser humano tem, de maneira geral, em reduzir a quantidade de alimentos.
Tem um trabalho feito por um biólogo, arqueólogo e biólogo. Ele diz que na épocas imemoriais, lá para trás, milhões de anos, quando não tinha televisão, não tinha nada, que quase não tinha diabetes naquela época. Por quê? Porque toda a alimentação era à base de frutas e verduras, né? Sim. Não tinha catarata, não tinha diabetes, não tinha hipertensão, etc, etc. É o mal da civilização. Mas, ô Beatriz, ainda em relação no que concerne a endocrinologia, o diabetes é o chefe. É o chefe. É o principal arma. Em contrário, claro, porque diabetes é uma doença, não é prevenção. Onde é que está na raiz? A raiz está na insulina, na resistência à insulina. Isso. Como é que processa isso para a população, para poder entender? Sim. A maioria da população que desenvolve diabetes é aquele diabetes chamado tipo 2, que é o diabetes que aparece, em geral, nos indivíduos acima de 30 anos, 30 a 40 anos. Devido a essa epidemia que nós temos no mundo hoje, da obesidade, as nossas crianças estão obesas, os nossos adolescentes estão. Portanto, esta doença já aparece também em crianças e adolescentes. A obesidade dificulta muito a ação da insulina, o trabalho da insulina para pegar a glicose que nós comemos através das massas, através dos doces, do próprio açúcar, e colocar essa glicose lá dentro de todos os órgãos que a gente precisa. Porque a glicose é a nossa energia, é o nosso combustível. Quanto mais obeso, mais dificuldade essa insulina tem de fazer este trabalho. Portanto, chega uma hora em que o nosso pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele não consegue mais fabricar uma quantidade em excesso de insulina para tentar vencer essa barreira. Aí aparece esse diabetes que é o tipo 2. A insulina, a produção da insulina, Beatriz, a falha, os defeitos, são decorrências de um defeito autoimune? Qual a origem, assim, de uma forma mais popular, para explicar o diabetes? Sim. Quer dizer, existe uma deficiência de insulina. Qual o motivo ou quais os motivos pelos quais há uma deficiência de insulina? Certo. O outro tipo de diabetes, que é o chamado diabetes do tipo 1, que está dentro de uma gama, né, de doenças chamadas autoimunes. São doenças que, por algum motivo, o seu próprio organismo produz. Essa doença, chamada diabetes tipo 1, ela incide principalmente em crianças e adolescentes. É claro que pode existir adultos também que desenvolvem isso, mas em geral é mais em crianças e adolescentes. E o evento que acontece, a primeira coisa que acontece, é uma falência, é uma destruição das células que produzem insulina lá nesse pâncreas, que é por um processo inflamatório. Só que nós não sentimos isso, nós não temos febre, nós não temos mal-estar, nós não sentimos absolutamente nada, a não ser quando a criança ou o adolescente de repente começa a perder muito peso, a urinar demais, tanto de dia quanto à noite, não é? E a ingerir e a beber muita água. Esse processo inflamatório tem várias causas, né, que podem desencadear, né? Isso está relacionado a muitas doenças, principalmente essas doenças da infância. Muitas crianças, está relacionado à rubéola, isso pode estar relacionado à parotidite, que é a cachumba, e outros tantos vírus que nós temos por aí. Existe um gatilho infeccioso. Gatilho é um fator desencadeante que a gente chama em medicina. Quer dizer, esse gatilho infeccioso seria a causa do problema autoimune.
como por exemplo ocorre na febre reumática. Exato, exatamente. A febre reumática e as doenças reumáticas, em geral, nós não sabíamos disso até 50 anos atrás. Hoje sabe-se que sempre existe um micro-organismo por trás disso. Exatamente. Geralmente até por alteração de flora também. Que é uma nova linha de pesquisas já há muitos anos a respeito do desenvolvimento do diabetes. Alteração da flora intestinal também por uma série de alimentos e de germes, né, vamos dizer assim. Ô Beatriz, antigamente não tinha laboratório nem nada para fazer diagnóstico de diabetes. Mas eles faziam diagnóstico, os médicos naquela época, até corajosos, né? Muito. Pegava a urina do sujeito e via se estava doce. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, clinicamente, aquela tríade que você acabou de falar, comer muito, urinar muito, e a terceira, que é beber muita água. Beber água. Então, o próprio doente pode fazer esse diagnóstico. Em tese, sim. Observando, né, essas mudanças, o indivíduo pode suspeitar que esteja desenvolvendo diabetes, sentindo, né, presenciando esses sinais e sintomas. Até interessante aqui, etimologia, né? Etimologia do diabetes quer dizer sifão, através do sifão. É por causa do problema renal? Quer dizer, a urina passa ali depressa, como se fosse um sifão. Isso. Então seria o rim o órgão primeiramente comprometido? Ou não? Ou a interação dos três? Existe uma interação dos vários órgãos que são acometidos, né? O grande problema do diabetes é que, num primeiro momento, a glicose ela se eleva muito no sangue. E quando ela ultrapassa um determinado valor, ela tem que ser eliminada do nosso organismo. E os órgãos responsáveis por isso são nossos 2 rins. Eles é que têm que eliminar de alguma maneira. E eliminando a glicose em excesso, vão junto também água, e muita água do nosso organismo, e outros, né, sais minerais, etc. Né? Você tocou aqui, Beatriz, até vou deixar a resposta sua depois do intervalo. Há uma discussão enorme sobre quais são os valores normais, ou o valor normal, falar no singular. Porque existe muito tratamento, suponho eu, de indivíduo que não seja diabético, mas o é por causa do exame de laboratório. Sim. Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Linda, só você me fascina. 104,9 Rádio Universitária, frequência modulada. Sintonize também pela internet www.radioetvuniversitaria.com.br. E me ama como eu amo você. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com a professora Beatriz Pires Ferreira, que é professora de endocrinologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu deixei uma pergunta aqui no ar, porque é muito importante isso. O laboratório, ele ajuda no diagnóstico, mas não o faz. Porque
Esses valores, eles variam de pessoa para pessoa, de raça para raça, de lugar para lugar. E há uma tentativa, às vezes, das sociedades especializadas, de marcar um ponto, elemento estanque com determinado valor de laboratório. Beatriz, como é que você vê isso, do ponto de vista de saúde pública? As sociedades de endocrinologia e metabologia, as sociedades de diabetes, de maneira geral, já de longos anos, vem pesquisando a respeito dos valores normais, daqueles valores que são suspeitos para o diabetes e, finalmente, aqueles valores que nós já sabemos, não é? que são consistentes com o diabetes, porque esses valores mais altos trazem também alguns sintomas, né? Que nós referimos já no bloco anterior. Hoje, após milhares de estudos, o que nós sabemos? A variação, os valores que nós consideramos hoje normais para a glicose de jejum, entre 60 e 99 miligramas por decilitro. 60 por 90 entre e 60, 9. entre 60 e 99. Isso com jejum de 8 horas. 8 horas, que é o jejum fisiológico, não são 12, porque 12 horas de jejum nunca é fisiológico. São 8 horas de jejum. Esse seria o primeiro erro, então? Exato. Nunca se pode dosar uma glicemia de jejum com este jejum acima de 10 horas. Toda a glicose vai estar alterada, ou para mais ou para menos. Beatriz, esse problema de glicose está muito relacionado também do ponto de vista histórico à alimentação. Por exemplo, na China, no Japão, evidentemente que eles têm um outro tipo de alimentação. Sim. O valor lá não pode ser igual nos Estados Unidos. Essa média que você falou é uma média geral. Isto é uma média geral. 60 a 99. 60 a 99 miligramas por decilitro. Isso é o que nós temos hoje. Agora, eu vou te perguntar aqui para ficar claro. Às vezes o indivíduo, ele vem com resultado de 103. Okay. Mas pode ser diabético? Pelo amor de Deus. A primeira providência é justamente perguntar ao paciente quanto tempo ele ficou em jejum antes de colher o sangue. E se está sentindo alguma coisa também. Sim, essa é uma outra parte, porque em geral ainda existe na população a noção de que o jejum para qualquer coleta de exame de sangue tem que ser 12 horas. Já existe um trabalho de algum tempo sendo feito junto aos próprios laboratórios, as atendentes lá nos laboratórios, quando nós chegamos para fazermos o nosso cadastro e depois para colhermos o nosso sangue, isso já existe, esse trabalho já está sendo feito para que não se exija de um indivíduo que vai colher glicemia que ele tenha 12 horas de jejum. Isso é antifisiológico, isto não reflete a realidade do resultado de glicose naquele momento. Então, esse é o primeiro cuidado. O indivíduo precisa estar em jejum de 8 a no máximo umas 9 horas para que seja o nosso fisiológico, o nosso tempo normal em geral, né, de um jejum. Agora, se o indivíduo está com 103 e ele fez 8 horas de jejum, se ele tem, além disso, obesidade, ou além da obesidade, ele já tem uma pressão alta, ou está tendendo a uma pressão alta, um colesterol mais alto, triglicérides mais elevados, nós precisamos fazer um novo exame de sangue para vermos se ele tem uma intolerância, ou hoje chamado pré-diabetes, porque ele já pode ser pré-diabético, ou então ele já pode ter o diabetes. Aí nós temos um outro exame, que é o que nós chamamos de teste de tolerância à glicose. Ele é conhecido popularmente por um exame que nós tomamos um copinho com um líquido bastante adocicado e 2 horas após esse líquido, nós colhemos o sangue e vamos analisar o resultado dessa glicose. Bom,
Em conclusão, para o pessoal entender, que a doutora Beatriz falou, não basta que o exame de laboratório esteja alterado. Não adianta, pode ser até 105, até um pouco mais, mas ele precisa ter sintomas. Ele tem que ter outras alterações. Beatriz, até sobre os exames complementares, em geral, já se dispensa para 90% o jejum, só 4 horas de jejum. Sim. 4 horas. É muito interessante isso, porque isso não é recente, já faz alguns anos, que principalmente os patologistas clínicos, né, junto com outros especialistas dentro da área médica, eles têm pesquisado esse fator do jejum com relação aos resultados, né, das dosagens, principalmente de glicose, colesterol e triglicérides. Né? Até saiu uma reportagem, essa semana agora, Exato. na Folha de São Paulo, que os laboratórios, eles reuniram num congresso aí e chegaram à conclusão: quando existe uma alteração nos mecanismos de dosagem, quer dizer, processo ali técnico, material, não há necessidade de levar jejum mais do que 4 horas. Mas é preciso que o laboratório esteja preparado para isso. Este é o grande ponto. É preciso que o laboratório esteja preparado. Muito bem preparado, com as técnicas muito bem apuradas, os reagentes, as máquinas que vão fazer toda essa dosagem, né? Elas precisam estar muito bem calibradas, porque aí nós não vamos ter problema. Você falou no pré-diabetes, né? É um indivíduo que é candidato. Candidato, já está no meio do caminho. Não foi eleito ainda, né? Agora é época de... Então, esse candidato, é possível, com o tratamento e a prevenção, reverter esse processo e ele deixar de ser pré-diabético, ou se ele sempre vai ser diabético. Futuramente, se ele não fizer isso, vai ser diabético. Existe sim a possibilidade do indivíduo pré-diabético deixar de sê-lo. Basta que ele tire a causa maior, que em geral é a obesidade. O indivíduo precisa reduzir o peso, ele precisa levar esse seu peso para o normal. O que é normal num peso? Normal para a altura do indivíduo, normal para a idade do indivíduo, normal para o tipo de trabalho que ele tem, para a atividade que ele tem. Então, se isso acontecer, muito provavelmente os níveis de glicose vão voltar ao normal. Vão voltar ao normal. Beatriz, outro problema em relação ao diabetes, que a endocrinologia é tão vasta quanto outras especialidades, né? Não é só um lugarzinho, não. Em relação ao diabetes e o olho. As doenças... É um problema vascular, né? Porque o que acomete são os vasos da retina, como o FAS também, e outros locais. Mas a partir de quando, vou falar, esse indivíduo, é claro que o oftalmologista tem que ver. Sim, ele oftalmologista. auxilia muito. Nesse contexto, do oftalmologista fazer o diagnóstico. Certo. Quando nós dissemos agora há pouco sobre o diabetes do tipo 2, que é o mais prevalente, né, no mundo todo, né, todas as vezes que se faz um diagnóstico de diabetes do tipo 2, que é o diabetes popularmente conhecido como o do adulto, nós precisamos, primeiramente, normalizar a glicose desse indivíduo. E assim que isso ocorre, nós já começamos a fazer a pesquisa das chamadas complicações. Porque o indivíduo, quando tem o diagnóstico de diabetes do tipo 2, ele já pode ser portador das complicações crônicas do diabetes. E uma delas é o problema da retinopatia, chamada. Quer dizer, é uma doença da retina causada pelo excesso de glicose, que já está aí há mais de ano. O indivíduo já é diabético há muito mais de ano, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e não tinha esse conhecimento. Então, quando se faz o diagnóstico de tipo 2, assim que normalizamos, né,
a glicose desse indivíduo, ele precisa já começar essa pesquisa, né? É fazer um fundo de olho, e aí nós encaminhamos para o especialista, né, que é o oftalmologista. Precisamos fazer uns exames de urina para ver se o indivíduo já não é portador de uma doença renal, causada também por esse diabetes, que é a chamada nefropatia diabética. Mas não é só por aí, viu? Se nós formos falar aqui, vai levar muito tempo. Mas outra também, em relação à neuropatia diabética, se manifesta primeiro por dor no pé. E às vezes é diagnosticado, abre e fecha aspas, reumatismo. Não é. Aliás, as doenças reumáticas são como o diabetes, estão em todo local. Aí, Beatriz, no caso do pé diabético, existe até um sintoma do pé não caber no sapato. Mas essa é uma fase avançada, né? Já, o pé diabético, infelizmente, digamos, é o fim da linha de todas as complicações que o indivíduo pode ter ao longo dos anos, né, de diabetes, principalmente porque não cuidou direito, principalmente porque não fez a alimentação adequada ou até porque deixou de tomar os medicamentos necessários, né, para um melhor controle. Infelizmente, o pé diabético já foram afetados todas as artérias, todas as veias, todos os nervos, e inclusive já pode existir alteração do osso, né? Um grande problema é uma doença muito grave chamada osteomielite. Essa é uma fase bem avançada. Agora, até a primeira manifestação, essa de o sapato não caber no pé, pode preceder só uma dor primeiro. Sim. Se ter dor no pé, está tratando de esporão do calcânio, ou de fasciite plantar, etc. Esporão de calcânio todo mundo sabe. Fazer uma advertência aqui, não há necessidade de fazer cirurgia. Precisa tratar primeiro do que causa o esporão. Bom, Beatriz, mais um local que o diabetes acomete e pode passar assim ao largo. Qual é um outro local? Nós falamos da vista, do rim, né? Vamos falar do coração. O indivíduo pode ter um infarto e este infarto sem dor. Então, às vezes, o indivíduo infarta e esse diagnóstico é feito muito tardiamente. Isso pode trazer sérias complicações, inclusive a morte. Por que ele teria dor? Porque ao longo dos anos, o excesso de glicose e outras substâncias no organismo, eles vão destruindo aquelas fibras nervosas responsáveis pela sensação de dor. É uma neurite, quer dizer que existe uma neurite inicial dos pequenos nervos, o nervo está para todo lado. O coração não é só artéria, não, tem nervação também. Tem muita. Então existe um comprometimento. Aliás, essa informação é muito importante, né, Beatriz? Quer dizer, o infarto do miocárdio sem dor. Sem dor. Isso é muito perigoso porque pode levar o indivíduo à morte, justamente porque o diagnóstico ele foi muito retardado, né? Mas qual é o macete aí? Não tem nenhum sintomazinho pequeno? Né? Dá uma chance para o sujeito? Só uma chance. Uma chance. Olha, uma das coisas que costuma ocorrer é o indivíduo, como nós já dissemos, ele não tem aquela dor clássica, né? Dor em constrição, né? Clássica suando, sudorese e tal. Ele pode ter, sim, um mal-estar gástrico. Ele pode sentir como se tivesse com o estômago, na linguagem popular, um enjoo, uma sensação de dor, mas que ele não sabe referir, que é uma dor no abdômen, às vezes, fica um pouco mais pálido e pode ou não começar a suar frio. São sinais e sintomas... Esse é o diagnóstico diferencial, né? É suar frio, né?
E com uma palidez, né? Pode não suar, mas um pouquinho. Isso, exato. É um diagnóstico difícil, hein? Muito, esse é muito difícil, mas o indivíduo tem que estar sempre atento, né? Principalmente os adultos, né? E às vezes até pode doer, pode ter dor na coluna lombar, como aconteceu com aquele locutor de rádio lá da televisão. Aí seria por causa da inervação também? Exato, e o tipo de artéria, né? O tipo de artéria do coração que foi acometida, né? E ainda, embora raro, pode começar com ciatalgia, quer dizer, dor no nervo ciático, por causa da polineurite. É muito raro isso, muito raro. Mas pode acontecer. Ô Beatriz, vamos passar aqui agora, vamos mudar um pouco de assunto, porque muita gente chega ao médico e fala, doutor, eu quero fazer TSH, T3, T4, T não sei o quê, que eu estou achando que eu estou com tireoide. Não, deve estar, porque todo mundo tem tireoide. Sim. Como é que você escapa dessa? Quando um indivíduo procura um médico, seja o clínico geral, seja o especialista, na grande maioria das vezes, ele tem algum sinal, ele tem algum sintoma. Ou então, algum terceiro notou alguma diferença nesse indivíduo. Ou falou para ele que tinha e o outro achou que pode ter também. E pediu para que ele procurasse. Né? Quando esse indivíduo vem assim, direcionado já para o especialista, no caso, né, nosso, que é da endocrinologia, antes de sermos endocrinologistas, nós somos clínicos. Então, o bom especialista, ele é também um bom clínico. Portanto, nós examinamos muito bem esse indivíduo. Antes de examinarmos, nós fizemos uma excelente anamnese. E depois desse exame físico, nós vamos poder dizer para esse indivíduo se existe mesmo a necessidade ou não de fazer tantos exames que eles pedem. Porque, de uma certa forma, infelizmente, hoje, nós temos essa cultura dos exames laboratoriais de maneira muito indiscriminada. Isso não tem necessidade. Beatriz, ainda nesse mesmo campo, e esse ultrassom, pelo menos em aparelho locomotor, a utilidade dele é muito pequena. Né? Não é um exame de uma especificidade muito grande de diagnóstico. Mas você vai me responder depois, e no caso de tireoide, quando é que realmente o ultrassom, ele afirma, existe isso? Ou é muito frequente, pode ser? Você vai me responder daqui a 15 segundos. Perfeito. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando hoje com a doutora Beatriz Pires Ferreira, que é professora de endocrinologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ficou no ar aqui, no bloco anterior, qual é a eficiência, nós chamamos de medicina especificidade, do ultrassom no diagnóstico
de doenças da tireoide, quando ele é indicado e como deve ser feito. A ultrassonografia para avaliação da tireoide, da glândula tireoide, ela é indicada todas as vezes que a glândula está de tamanho maior. Isso nós podemos perceber tranquilamente examinando o paciente, palpando o indivíduo. Ou quando ele tem um aumento difuso, que nós chamamos, ou então quando existem nódulos. São mais fáceis de palpar, que são né? mais fáceis de palpar. Se não existe, assim, aparentemente, um aumento considerável, nem com nódulo e nem um aumento difuso, mas o indivíduo trouxe exames de laboratório muito alterados, ou seja, o TSH, que é um hormônio que comanda, vamos dizer assim, a tireoide, se ele está muito alto ou se ele está extremamente baixo, e se o hormônio produzido pela tireoide também está muito alto ou muito baixo, vai depender dessa relação entre esses dois exames, né? Tem também uma indicação de se fazer a ultrassonografia da glândula tireoide. Hoje, com os aparelhos dos quais nós dispomos para fazer a ultrassonografia, esses aparelhos que são aparelhos ditos aparelhos de ponta, esses mais modernos, são extremamente sensíveis e específicos para a avaliação da tireoide. Mas é necessário que eles sejam. É necessário que o aparelho seja um aparelho de ponta, com excelente sensibilidade e especificidade. E principalmente com um bom especialista. É aquele especialista em imagem que tem também uma experiência muito grande em ultrassonografia da glândula tireoide. Quando isto ocorre, nós temos praticamente 99% de chance de acertarmos todos os diagnósticos. Ou seja, é preciso que tenha o carro bom e o motorista também. Isso. Né? Traduzindo, né? Quer dizer, o motorista tem que ser bom. Tem Agora, e no caso, Beatriz, quando é nódulo ou tumor, é mais fácil fazer o diagnóstico com ultrassom. Mais fácil porque tem um elemento ali que está impedindo a transmissão do impulso, da imagem. Qual é o outro exame? A cintilografia, por exemplo. Quando é que há indicação de cintilografia? É um exame que usa radioisótopos? Ou não há indicação nenhuma aí? Depois do aparecimento do ultrassom, a verdade é que a cintilografia é um exame que já ficou mais à margem para o diagnóstico. Mas ainda hoje nós utilizamos a cintilografia e é um exame excelente para diagnosticarmos determinados tipos de doenças da tireoide, que são determinados tipos de hipertiroidismo. É quando o indivíduo está com excesso de produção de hormônio tiroidiano. Por quê? Existem duas doenças muito clássicas que podem levar a isso. Uma é uma doença que acomete a glândula como um todo. E a outra doença que também causa hipertiroidismo são nódulos. Podem ser pequenos, mas podem ser nódulos muito grandes, que produzem hormônio de maneira autônoma, ou seja, sem controle Sem controle. Sem controle. Então, nesse caso, ele pode nos auxiliar muito. Uma outra indicação hoje da cintilografia é quando nós vamos tratar determinados tipos de hipertiroidismo com o chamado iodo radioativo. Então, nós fazemos a cintilografia para vermos o quanto que essa glândula ou esse nódulo capta de iodo radioativo, para nós fazermos uns cálculos depois, através do ultrassom, através de peso da glândula, através da captação, né, desse iodo, para a gente fazer o cálculo desse iodo radioativo, para que seja dado como um tratamento em determinadas
doenças da tireoide. Nós já caminhamos praticamente por todos os campos da endocrinologia, todos não, acho que muito pouco ainda. A suprarrenal, Beatriz, essa glândula é importante para a sobrevivência, inclusive. Importantíssima. São em número de duas, para os telespectadores, né, que ainda não têm essa informação, são duas glândulas vitais para nós. Nós não conseguimos viver nem uma semana sem essas glândulas. Olha, vitais, hein? Nem uma semana. Se repentinamente nós tirássemos as duas suprarrenais, ou se causasse uma hemorragia com necrose dessas duas glândulas simultaneamente, a gente não vive uma semana. Quer dizer que são suprarrenais, não tem nada a ver com o rim, não. Elas ficam acima do rim. Isso. E importante para a manutenção de várias funções orgânicas, pressão arterial, etc, etc, Sim. etc. Beatriz, nós temos discutido aqui, ao longo desses 7 anos que nós estamos na televisão, tentando desmistificar um dos hormônios das suprarrenais que é utilizado na terapêutica, que são os corticosteroides. Sim. A sua opinião, porque essa opinião vigente que o corticosteroide aumenta a pressão arterial, causa catarata, etc, etc, a maioria dessas questões não é verdadeira. Não, não é. Quando é que a utilização de corticoide pode afetar alguma situação, embora rara? E quais são os níveis? Porque às vezes são diferentes para mim, para reumatologista, e podem ser diferentes também para endocrinologista. Sim. É para desmistificar a utilização deles em condições que eles salvam vidas, os corticosteroides. Vamos falar rapidamente aqui como é que é essa história? Sim. Existem algumas doenças da glândula tireoide que pode causar uma diminuição na produção de um hormônio importantíssimo chamado cortisol. Nós sabemos que, em média, nós temos aí uma produção de em torno de 20 miligramas de cortisol ao longo das 24 horas. Portanto, se é o caso de haver uma redução por uma insuficiência dessa glândula, o que nós temos que fazer é repor nesta quantidade, em torno de 20 miligramas, para o adulto principalmente, e isso não vai causar em absoluto nenhuma doença, porque o que nós estamos fazendo é repondo aquilo que falta, nós não estamos excedendo. Então, determinadas doenças da glândula tireoide, isso acontece. Agora, existem outras doenças, e aí principalmente do lado da reumatologia e do lado da pneumologia. São doenças que têm uma dependência muito estreita com altas doses de corticoide para que elas sejam controladas. Existem doenças, no caso, doenças autoimunes. Existe uma doença que é uma doença muito grave chamada lúpus, que isso era utilizado muito, né? Agora, as altas doses, ninguém usa altas doses a vida inteira. Você tem uma fase dessas doenças para utilizar altas doses e depois ir fazendo a redução para que haja o controle dessas doenças. Então, isto vai muito do bom senso e da prática e da experiência do especialista. Até para completar isso, é claro, é evidente que uma dose de 60, 80 miligramas, que é necessária às vezes para salvar vidas, Sim. não vai ser dada há muito tempo. E doses abaixo de 30, de 20, causam poucos efeitos. E 10, então, não causa nada, mesmo porque o indivíduo precisa, na velhice, de corticoide. Ou não? Nós temos hoje com esse grande avanço, né, no estudo, principalmente relacionado ao envelhecimento, à geriatria, seria muito bom se a gente pudesse repor uma série
uma série de substâncias, né? Dentre elas alguns hormônios também. Mas no caso de doença que o sujeito está precisando, aí você tem que e uma dose de manutenção, por exemplo, no lúpus, a gente pode usar anos e anos. Usamos até 10, 15 anos, sem nenhum problema. Isso. Mas muitas vezes o paciente para de tomar porque ouviu falar do vizinho que o corticoide faz mal. Isso, exatamente. E tem algumas condições que vocês usam o corticosteroide como medicamento? Na tiroidite Hashimoto, por exemplo? Na tiroidite de Hashimoto não tem necessidade de usar corticoide. Existe uma inflamação da tireoide, que é uma inflamação causada por vírus, que é a chamada tireoidite subaguda. Muitas das vezes, essa tireoidite, ela não é controlada só com os anti-inflamatórios ditos não esteroides, por exemplo, a aspirina ou qualquer outro, entendeu? Né? Porque às vezes as doses desses anti-inflamatórios não esteroides têm que ser muito alta e o indivíduo não tolera. Nestes casos, nós utilizamos sim o corticoide por um espaço muito pequeno, algo em torno de 2 a 3 semanas no máximo. E aí a gente pode ter o controle dessa doença. Como se usa no choque anafilático, né? Usa, às vezes só uma ampola só. Certo. Quer dizer, é um grande medicamento. Ô Beatriz, só para a gente concluir essa viagem pela endocrinologia, os tumores hipofisários. A hipófise é a governanta, né? Sim, da endocrinologia. Com certeza, é a nossa glândula mãe. É a general? É a general. Sim. Então, a hipófise é imprescindível, né, para o controle hormonal. Só o pessoal hormonal. que tem uma ideia, qual o tamanhozinho dela? Em geral, no adulto, né, no indivíduo adulto, ela não ultrapassa 1 centímetro no maior diâmetro. No adulto, em geral, não ultrapassa. Então o tamanho não é documento? Nunca foi. E ela é governanta? Sim, ela governa todo o nosso sistema hormonal. Beatriz, em caso de tumor benigno hipofisário, tumor benigno é diferente de maligno, não é câncer não, neoplasia. Como é que controla isso? Se o tumor não for produtor de nenhum hormônio, se não tiver excesso de nenhum hormônio, a única coisa que se tem a fazer, e ele sendo pequeno, menor, né? Sendo menor do que 1 centímetro, ele não produz nenhum hormônio e ele não está atrapalhando a função dos outros hormônios, nós só acompanhamos isso através da ressonância magnética. Quer dizer, e a utilização, quando ele tem alguma alteração, mas nós estamos com 2 minutos só? Sim. Utiliza prolactina ou... Sim. Na maioria das vezes, esses pequenos tumores, eles podem ser produtores de prolactina. E o excesso de prolactina, ele causa muita interferência no homem para o lado principalmente de disfunção, disfunção sexual, diminuição de hormônio masculino. E para o lado da mulher é a mesma coisa. A mulher diminui muito os seus hormônios, principalmente o hormônio feminino, então ela pode parar de menstruar e tem também as suas alterações para o lado da libido, né? Quando existe esse excesso de produção de prolactina, nós temos medicamentos, nós temos comprimidos que podem ser utilizados e controla muitíssimo bem essa doença sem haver necessidade de cirurgia. A longo prazo? A longo prazo. Existem alguns casos que o tumor, inclusive, regride por completo. Por completo? Com o uso desses determinados medicamentos, que hoje são esses medicamentos excelentes, sem efeitos colaterais. Beatriz, nós temos 1 minuto. Não podemos esquecer de uma situação rara e grave, que é o feocromocitoma. Rapidinho, como é e como é que o indivíduo chega nesse diagnóstico? Feocromostomas são os tumores que, em geral, podem aparecer, podem nascer nessas glândulas que nós falamos, que são as suprarrenais. São tumores gravíssimos que causam uma alteração da pressão arterial, pode se elevar demais, pode causar, inclusive, derrame ou infarto, e podem aumentar muito a frequência, né, o batimento cardíaco.
por excesso daquelas adrenalinas e noradrenalinas. Nós precisamos controlar todos os sintomas e temos que encaminhar o indivíduo para uma cirurgia, porque a cura é cirúrgica. Tratamento cirúrgico. É tratamento cirúrgico. Beatriz, muito obrigado aqui. Eu que agradeço. Por essa viagem com uma especialidade muito fascinante, né? Sistêmica. Obrigada. E gostei de ver você falar, e se aplica em todos os ramos da medicina, que o médico primeiro, ele tem que ser um clínico geral, principalmente nessas áreas aqui. Muito obrigado aqui. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, mais uma vez, é sempre um prazer. Muito obrigada. Então, até o próximo Ponto de Vista da Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.